Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Bíblia com Oração Edificante. Desde já agradeço a tua presença, que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Ontem nós fizemos um vídeo aqui falando sobre por que Deus matou Jezabel, tá certo? Muitas pessoas dizem que Jezabel foi condenada porque usava maquiagem, porque usava enfeites. E ontem eu mostrei aqui dentro da Bíblia, das Escrituras Sagradas, que isso não teve nada a ver com a morte de Jezabel. Ela foi morta porque ela praticava feitiçaria e porque ela perseguia também os profetas do Senhor, tá certo? Você veja o vídeo aí, tá certo? E você vai acompanhar tudo direitinho. Hoje eu vou estar trazendo aqui todo o contexto, como foi a morte de Jezabel dentro das Escrituras, para você entender bem direitinho. A Bíblia é maravilhosa porque ela mesmo se interpreta, meu amigo, tá certo? Meus amados irmãos, se você ler direitinho a palavra, você vai compreender, tá certo? E você não será enganado e você também não vai. Onde você vê uma heresia, você vai saber que é uma heresia, tá certo? Como foi a morte de Jezabel, tá certo? Então nós vamos aqui ler dentro das Escrituras Sagradas para você, tá certo? Em nome de Jesus. A morte, onde fala sobre a morte de Jezabel, está escrito em 2 Reis, capítulo 9. Para você compreender todinho o contexto, como foi, tá certo? Todinho. Então eu vou pegar do começo e vou vir lendo para você acompanhar todinho comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Texto com contexto, tá bom? Tudo direitinho. A palavra de Deus diz assim, 2 Reis 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Glorificado seja o santo nome de Jesus. Depois pega o frasco, derrama o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Então abra a porta e fuja sem demora. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Então o jovem profeta foi a Ramote Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o estou ungindo rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe. Olha só. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor. E assim eu vingarei o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Olha só, meus amados. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os de sexo masculino de sua família em Israel. Seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aias. E Jezabel será devorada por cães num terreno de Jezreel, e ninguém a sepultará.
Então ele abriu a porta e saiu correndo. Veja só. Veja a palavra que diz aqui. Veja o que o Senhor já tinha decretado. Que Jezabel seria devorada por cães. Tá certo? Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou: está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente e as coisas que dizem? Mas insistiram: não nos engane, conte-nos o que ele disse. Então Jeú contou. Ele me disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram os seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Então Jeú, filho de Josafá, neto de Ninsi, começou uma conspiração contra o rei Jorão. Na época em que este defendeu com todo Israel Ramote e Gileade contra Azael, rei da Síria, o rei Jorão tinha voltado de Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Azael, rei da Síria. Jeú propôs: se vocês me apoiam, não deixem ninguém sair escondido da cidade para nos denunciar em Jezreel. Glorificado seja o santo nome de Jesus. Então ele subiu em seu carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava lá se recuperando e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel percebeu a tropa de Jeú se aproximando-se, gritou: estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: chame um cavaleiro e envie-o ao encontro deles para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: o rei pergunta, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: não me venha falar em paz, saiam da minha frente. A sentinela relatou: o mensageiro chegou a eles, mas não está voltando. Então o rei enviou o segundo mensageiro, o segundo cavaleiro. Quando chegou a ele, disse: o rei pergunta, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: não me venha falar em paz, saia da minha frente. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. A sentinela relatou: ele chegou a eles, mas também não está voltando. E acrescentou: o jeito do chefe da tropa guiar o carro e como o de Jeú, neto de Ninsi, dirige como louco. Jorão ordenou que preparassem seu carro de guerra. Assim que ficou pronto, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um em seu carro ao encontro de Jeú. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote de Jezreel.
Quando Jorão viu Jeú, perguntou: você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto continua toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Olha só. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto continua toda a idolatria e as feitiçarias, tá vendo? Da sua mãe Jezabel. Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: traição, Acasias. Então Jeú, olha só, meu irmão, que palavra maravilhosa. Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. Jeú disse a Lidcar, seu oficial: pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade que pertence a Nabote de Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor profetizou contra Acabe. Pai e ele, quando juntos acompanhávamos sua comitiva, ele disse: ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, declara o Senhor, e com certeza farei você pagar por isso nesta mesma propriedade, declara o Senhor. Agora então pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade, conforme a palavra do Senhor. Vendo isso, Acasias, rei de Judá, fugiu na direção de Beteagã. Mas Jeú seguiu, gritando: matem-no também. Ele o atingiram em seu carro de guerra, na subida para Gur, perto de Ibleã. Mas eles conseguiram refugiar-se em Megido, onde morreu. Seus oficiais levaram até Jerusalém e os sepultaram com seus antepassados em seu túmulo na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: como vai, Zinri, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 funcionários oraram para ele. Então Jeú ordenou: joguem esta mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: peguem aquela... Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Peguem aquela maldita e sepultem-na. Afinal, era filha do rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada por meio do profeta Elias, do seu servo Elias, o tesbita. Num terreno que em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados num terreno
em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel. Então você está vendo aí o fim dessa mulher como foi, meus irmãos. Vocês estão vendo aí o fim dela como foi. Foi lançada no chão. Quando ela caiu, o sangue dela espirrou pela parede. Jeú veio e passou a carroça por cima dela, atropelou ela. E depois os cães vieram e a devoraram. Tá certo, meus amados? O fim de quem pratica idolatria, quem pratica feitiçaria, quem persegue os profetas verdadeiros de Cristo, os homens de Deus verdadeiramente. Tá certo? Nunca mexam num servo, numa serva de Deus. Às vezes nós vemos pessoas humildes, pessoas simples, e achamos que elas não têm Deus na vida dela. Aprenda uma coisa: não olhe ninguém pela aparência, olhe pela reta justiça. Veja os frutos dessa pessoa. Tá certo? Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Então está aí como foi a morte de Jezabel. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.